Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou Ronaldo Dias, estou voltando aqui com mais um assunto. Não sei se é um assunto interessante, mas eu despertei hoje e comecei a pensar nessa pauta aqui. Outro dia, eu assisti um programa chamado 60 Minutes. É um programa da televisão americana, passa nos Estados Unidos e normalmente a gente consegue ter acesso pelos canais de TV a cabo aqui. Achei bem interessante que um repórter americano, ele foi para o Irã e ele começou a mostrar uma cidade muito bonita, muito bem feita, uma cidade com segurança total, índices de criminalidade praticamente inexistentes, um povo que vive dentro de uma segurança muito grande. Mas nós aqui do Ocidente, quando ouvimos falar do Irã, você deve achar o seguinte: só tem homem-bomba lá dentro, aquilo é um inferno, ninguém vive, a mulher tem que viver com aquela roupa toda por cima do corpo dela, ela não pode mostrar para ninguém. Esqueçam, gente, não é nada disso. É um país que tem uma política muito voltada para a religião, que eu não concordo também, mas existe um rigor muito grande na lei. Por exemplo, se uma pessoa comete um assassinato, seja lá o que for, a pessoa paga com a pena capital. Estou fazendo apologia hoje à pena de morte? Sei lá, fica a seu critério. Mas que a nossa situação está complicada, tá. E eu vi muitos casos lá realmente que a lei é muito séria e a pessoa é executada e executado rapidamente. É lógico que eu fico preocupado realmente como é que é o sistema judiciário. Você tem que dar todas as oportunidades de defesa para uma pessoa. Mas quando você vê na televisão que existe realmente um assassino, um réu confesso, que o cara ele chega e ele fala, fui eu que fiz, eu cometi todas essas barbaridades, poxa vida, por que isso não existe no Brasil? Será que nós não conseguiríamos colocar realmente o medo nas pessoas? Será que as pessoas não teriam muito mais, não pensariam muito mais antes de cometer um absurdo, uma atrocidade dessas? Mas tudo bem. Voltando lá ao programa, o repórter passeando por lá, ele percebeu que como é proibido que qualquer cidadão receba o sinal de TV que vem do Ocidente, o que acontece? Dessa forma, é proibido que se tenha lá antenas parabólicas. Tudo bem. Aí o que aconteceu? O repórter resolveu entrevistar um ayatolá. O ayatolá é uma liderança religiosa que você tem dentro lá do Irã. E o ayatolá, normalmente, ele tem uma linha mais xiita dentro do Irã, né? Normalmente, quando a gente escuta, você fala o seguinte, pô, o cara é xiita, o cara é radical. Não, radicalismo existe em todos os lugares, certo ou não? Nós temos religiões radicais aqui no Brasil, religiões radicais no Irã. É o que eu sempre digo, a religião, eu não quero condenar religião nenhuma, mas o homem é radical em algumas situações. Quando ele foi entrevistar esse ayatolá, eu vi, normalmente eu estava esperando realmente um cara muito ruim, um cara intransigente, mas pessoal, pasmem, eu vi um cara calmo, sereno, tranquilo, parecia um padre, um frade, assim, um frei franciscano conversando com um repórter, né? E o repórter, no início, até bastante agressivo, conversando com ele, né? Ele chegou para ele e disse o seguinte, senhor ayatolá, eu estava andando aqui pela sua cidade e eu vi que é uma cidade muito limpa, uma cidade bonita, muito organizada, os índices de violência são praticamente inexistentes, mas eu achei um absurdo vocês realmente impedirem que um cidadão normal coloque uma antena parabólica e possa receber o sinal que vem do Ocidente. E ele, com a maior propriedade, falando isso, né? Quer dizer, ele mostrou uma série de qualidades que existem no país e quando ele tocou no assunto sobre antena parabólica, ele achou isso um absurdo. O ayatolá chegou para ele e disse o seguinte, de uma forma muito serena, meu caro repórter, o que a sua sociedade produz, eu não encaro como um bom produto. Eu acho que o ser humano, normalmente, ele gosta do que é ruim, do que não presta. E eu percebo que a produção que vocês têm lá no Ocidente bate muito em cima do que da violência, da sexualidade, sabe? São valores que nós não concordamos aqui, porque a nossa lei é muito rigorosa e por isso, realmente, nós proibimos. Aí o repórter, logo de imediato, disse o seguinte, mas eu não concordo com o senhor, a gente tem que dar liberdade para o cidadão escolher o que ele bem entende. Então, ele tem um controle, ele pode mudar a hora que ele quiser, ele pode procurar o que é bom. Aí o ayatolá respondeu para ele o seguinte, meu querido, o problema é que o ser humano, ele nunca procura o que é bom, ele vai procurar sempre o que é ruim. Então, essa conversa de que com o controle remoto eu vou escolher um outro programa, esquece, isso não existe. A pessoa vai procurar sempre o que é ruim. Então, para evitar isso, nós procuramos, sem sombra de dúvida, cortar esse acesso.
Beleza, sei que tem muita gente aí que pode não concordar, mas eu estou mostrando para vocês uma visão de uma sociedade que tem um rigor maior dentro das suas estruturas. Aí o Ayatollah virou para ele e disse o seguinte: meu querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. A sociedade de vocês ela é bastante flexível e a gente percebe isso. As coisas mudam de tempos em tempos. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha da pedofilia? Não, eu sou radicalmente contra a pedofilia. No nosso país nós não aceitamos esse tipo de crime, né? Daí o religioso respondeu: concordo com você está certo. Aqui também nós não aceitamos a pedofilia. Isso aqui é um absurdo para nós, é um grande crime. Mas, como eu disse para você, a sua sociedade ela é muito mutável, ela se transforma rapidamente. Há mais de 50 anos atrás, a sua sociedade não aceitava o homossexualismo, combatia e perseguia quem era homossexual. Eu digo uma coisa para você, isso mudou em 50 anos. Será que daqui 50 anos, na sua sociedade que muda muito, será que a pedofilia não vai ser permitida? Nada contra os homossexuais. Nós não podemos fazer apologia das minorias indo contra os princípios familiares. Gente, quando eu vi isso, eu parei para refletir. Será que daqui 50 anos a nossa sociedade do jeito que está, será que ela não vai aceitar muito mais coisas do que nós estamos vivenciando nos nossos dias ultimamente? Não vim aqui para fazer apologia de um sistema tão rígido como é do Irã, mas a gente tem que começar a parar para pensar na flexibilidade que foi dado aqui na nossa sociedade, porque a gente está perdendo o controle, meu amigo. Espero que tenha sido um assunto legal. Quem tiver que criticar, fique à vontade. Quem tiver que elogiar também, eu vou ficar muito feliz. Um abraço para vocês, muito obrigado.